Liturgia da Palavra, segunda-feira. Hoje vamos lembrar a memória de um dos santos mais importantes também da fé católica, São Martinho de Tours. A história deste santo nos impressiona. Foi bispo. E vamos hoje lembrar do que o Jesus vai falar no Evangelho, uma coisa muito importante. É inevitável que aconteçam os escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. E a palavra hoje nós vamos observar escândalo. Esta palavra vem do latim escândalos, que significa ofensa, pedra de tropeço, tentação. Ai daquele que servir de pedra de tropeço, que servir de armadilha para os outros. Então vamos pedir hoje, porque Jesus Cristo, Mestre, ele foi muito alvo de armadilhas por aquele grupo de religiosos que sempre a gente comenta aqui. E ai daqueles que, como eles, planejam e fazem armadilhas para os outros. Peçamos hoje de Deus que Ele possa, nesta liturgia da palavra, nos orientar para sermos verdadeiros em nosso agir, nosso pensar. Farei surgir um sacerdote fiel, que agirá segundo o meu coração e a minha vontade, diz o Senhor. Conferi, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 35. Martinho nasceu na Hungria em 316 e faleceu na França em 397. Abandonando a carreira militar, tornou-se presbítero e depois bispo de Tours, onde se fez apóstolo das populações rurais. Fundou na França o primeiro mosteiro do Ocidente. Sua obra pastoral, litúrgica e monástica teve destaque fundamental na história da Igreja na Gália. A celebração de sua memória nos anime a imitar seu exemplo e buscar promover a vida dos pobres e carentes de nossa sociedade. Primeira leitura. Início do livro da Sabedoria, capítulo 1, verso de 1 a 7. Amai a justiça, vós que governais a terra. Tende bons sentimentos para com o Senhor e procurai-o com simplicidade de coração. Ele se deixa encontrar pelos que não exigem provas e se manifesta aos que nele confiam. Pois os pensamentos perversos afastam de Deus, e seu poder, posto à prova, confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora no corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo, que a ensina, foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retrai-se quando sobrevém a injustiça. Com efeito, a sabedoria é o espírito que ama os homens, mas não deixa sem castigo quem blasfema com seus próprios lábios, pois Deus é testemunha dos seus pensamentos, investiga seu coração segundo a verdade e mantém-se à escuta da sua língua. Porque o Espírito do Senhor enche toda a terra, mantém unidas todas as coisas e tem conhecimento de tudo o que se diz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 138. Reze comigo o refrão. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Reze comigo. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Senhor, vós me sondais e conheceis. Sabeis quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos.
Percebeis quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. Reze comigo. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. A palavra nem chegou à minha língua, e já, Senhor, a conheceis inteiramente. Por detrás e pela frente me envolveis. Pusestes sobre mim a vossa mão. Essa verdade é por demais maravilhosa. É tão sublime que não posso compreendê-la. Reze comigo. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Em que lugar me ocultarei de vosso Espírito? E para onde fugirei de vossa face? Se eu subir até os céus, ali estais. Se eu descer até o abismo, estás presente. Reze comigo. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Se a aurora me emprestar as suas asas, para eu voar e habitar no fim dos mares, mesmo lá vai me guiar a vossa mão e segurar-me com firmeza a vossa destra. Reze comigo. Conduzi-me num caminho para a vida, ó Senhor. Evangelho. Reze comigo o refrão. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Como astros no mundo brilheis, pregando a palavra da vida. Conferir, Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 15, seguinte. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Lucas, capítulo 17, verso 1 a 6. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumentai a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Um momento muito especial onde Jesus vai estar orientando os seus discípulos. E no momento em que até eles mesmos, humildemente, dizem: Senhor, aumentai a nossa fé. Mais uma vez, porque em outro momento eles falavam isso também para Jesus aumentar a fé deles. E nesse momento se repete novamente em que Jesus estava falando que é inevitável que aconteça o escândalo. Ou seja, haverá sempre pessoas do mal, como disse aí na primeira leitura do livro da sabedoria, pessoas que planejam o mal, mas que não têm a sabedoria de Deus, como diz no livro da sabedoria, que a sabedoria não habita no coração que planeja o mal. Mas Jesus Cristo completa:
mas ai daquele que produz escândalo, ou seja, que pratica o escândalo. E a gente vai ver o sentido da palavra escândalo em latim, que significa pedra de tropeço, ou seja, ai daquele que fazia tropeçar um desses pequeninos. Jesus se referia primeiramente às crianças, pessoas que fazem, que se tornam pedra de tropeços para aqueles que não têm ainda nem sequer o sentido, o conhecimento do que é certo e do que é errado. Seria melhor, disse Jesus, para ele que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar do que escandalizar um desses pequeninos. É muito grave, portanto, o pecado daquele que planeja o mal contra seu irmão, que faz o outro tropeçar, que planeja, que coloca armadilhas de propósitos na vida da pessoa que quer prejudicar. E é isso que Cristo hoje vem nos orientar. Ele vem dizer, prestai atenção. Portanto, ele quer salientar o mais importante, que nós devemos nos guiar pela sua doutrina, que nos pede que devemos perdoar uns aos outros, não guardar rancor, porque o ato de planejar armadilha contra o outro, contra o nosso irmão, é um ato de quem quer se vingar. E a vingança não cabe no coração de quem quer ser discípulo de Jesus, verdadeiramente. Jesus Cristo mesmo vai dizer, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. É assim que nós devemos agir no nosso dia a dia. Se teu irmão pecar 7 vezes, o número 7 vem dizer infinitas vezes, o número da perfeição. Se for 7 vezes, 7 vezes devemos dar o perdão, como Jesus disse. Tu deves perdoá-lo. Foi então que os apóstolos pediram fé, porque quando a gente tem o que os discípulos sentiram no momento aí, foi que é necessário para o entendimento e para a prática daquela doutrina que Jesus ensinara para eles, que tivessem mais fé. E realmente, sem a fé, a gente não vai colocar em prática o ensinamento de Cristo. É preciso confiar, ter fé de que tudo que Ele nos passou, passo a passo nos seus ensinamentos, vão nos dando a garantia da salvação. E é isso que é fé. Fé naquilo que nós vamos ter como propósito na vida final, que é alcançarmos a vida eterna. O contrário de perdoar é o rancor, é colocar desavença, brigas, contendas, coisas que não fazem bem na vida do cristão. Jesus Cristo vai completar quando os discípulos pedem fé. Se vós tivesse fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Jesus colocou um exemplo de uma semente pequena, o grão de mostarda. Evitar o escândalo, praticar a correção fraterna, unida ao perdão, é nossa missão. Viver na fé, como os discípulos quiseram. Escandalizar é dar mau exemplo de conduta, principalmente quando a gente coloca na vida do irmão uma armadilha, uma pedra para ele tropeçar. Dificultar a vida de quem quer praticar justiça, de quem quer seguir Jesus. Querer afastar uma pessoa do bom caminho. Tudo isso mostra que é o que significa escândalo. Para uma boa vivência comunitária na igreja, devemos colocar a prática que Jesus nos coloca, o arrependimento, o perdão, o amor, a generosidade que Deus nos dá gratuitamente todos os dias, por meio da Eucaristia. Jesus se colocou como alimento nas nossas vidas e devemos nos alimentar de sua palavra e do seu corpo eucarístico que nos é oferecido consubstancialmente, não para tornar a vida do nosso irmão uma dificuldade, mas para perdoar, para amar e dar progresso numa nossa vida espiritual, com uma atitude
de quem é verdadeiramente convertido. E a conversão parte daí, do perdão, primeiramente, de conceder ao outro aquilo que recebemos gratuitamente da parte de Deus. E eu? Como tenho sido no meu dia a dia, na prática, no exemplo de cristão? Tenho sido um exemplo, como Cristo hoje nos pede? Ou tenho sido uma pedra de tropeço, um escândalo na vida do irmão? Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se e toque no sino das notificações. E que o Senhor nos abençoe. Shalom, a paz de Cristo.